Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos para a parte 2 de meningite. Hoje nós abordaremos sobre as meningite crônicas, falaremos sobre meningite fúngica, meningite relacionada à tuberculose e meningite relacionada à sífilis. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, abordar sobre esse tema muito importante que é meningite. Hoje nós vamos falar sobre meningite fúngica, neurotuberculose e neurosífilis. Falando de modo geral da meningite crônica, o diagnóstico ele já é um pouco mais difícil. Tudo bem? Ao contrário das meningites agudas em geral, né? Não se institui um tratamento empírico imediato nesses quadros de meningite crônica. Tudo bem? Então vamos começar a falar inicialmente sobre a meningite fúngica. Primeiro, pode ser também chamada de meningite criptocócica, isso porque o principal agente, o agente mais comum da meningite fúngica é o criptococcus. Tudo bem? Uma importante associação que nós temos que pensar diante de uma meningite fúngica nós temos que investigar imunossupressão. Nós temos que investigar HIV, hepatite B e hepatite C no paciente. É extremamente importante. A meningite fúngica, pessoal, ela apresenta uma alta mortalidade. 25% dos pacientes, se não tratados, apresentam grandes chances de desenvolver hipertensão intracraniana e evoluindo ao óbito. Uma das coisas que a gente tem que fazer é a análise do líquor, beleza? Aqui, diferente da meningite aguda, a gente tem um aspecto um pouco diferente também. Quanto ao aspecto do líquor, ele vai estar alterado. A pressão de abertura, ela vai estar aumentada. A celularidade, nós vamos ter um aumento de linfócitos. A quantidade de proteínas também no líquor vai estar aumentada. A quantidade de glicose vai estar menor que 2/3, ela vai estar consumida. Aqui no sexto ponto, nós vamos pedir a tinta nanquim. É fundamental nós pedimos esse estudo de tinta nanquim, porque ela permite, né, nós conseguimos visualizar diretamente os fungos que aparecem com essas estruturas arredondadas com cápsulas, que está aqui, que eu deixei na imagem para vocês. Essa tinta nanquim é essencial para a gente fazer a investigação de uma meningite fúngica. Além disso, nós também, em um quadro de meningite fúngica, temos que pedir cultura, mas principalmente o teste do látex, que é muito mais confiável do que propriamente a cultura em si, beleza? Sendo capaz de detectar, né, o fungo, mesmo se a carga fúngica for bem baixa, o teste do látex ele é bastante sensível e muito importante na investigação dentro de um quadro de meningite fúngica. Sobre o tratamento dessa meningite, nós temos três fases: a fase de indução, a fase de consolidação e a fase de manutenção. A fase de indução ela é constituída pelo uso de anfotericina e de flucitocina por um tempo de 2 semanas e administrados na veia. Depois de 2 semanas, nós damos início à fase de consolidação, que nós vamos dar fluconazol venoso para o paciente por 8 semanas. E na fase de manutenção, que acontece depois das 8 semanas da fase de consolidação, nós vamos dar fluconazol para o paciente, só que em doses baixas, por mais ou menos 1 ano via oral. Tudo bem? Depois disso, o tratamento foi completo. O aumento da pressão intracraniana, que pode ser causada por conta da meningite fúngica, nós vamos tratar essa hipertensão intracraniana fazendo várias punções lombares sucessivas para ir diminuindo essa pressão intracraniana. Tudo bem? Então, nós vamos fazer sucessivas punções lombares. Falando agora da neurotuberculose, a tuberculose, pessoal, ela é a doença comum em países subdesenvolvidos e também em países desenvolvidos. É uma doença muito comum que pode pegar praticamente no corpo inteiro. Existem fatores de risco, como, por exemplo, desnutrição, paciente imunossuprimido, paciente que tem câncer, alcoolismo.
né? Paciente que tem HIV, que é imunossupressão, hepatite B, hepatite C, beleza? A neurotuberculose frequentemente, pessoal, está associado a uma tuberculose pulmonar. Na sua maioria das vezes está relacionado à tuberculose pulmonar, mas nem sempre, tá, pessoal? Então, cuidado com as alternativas de prova, porque ela não está sempre relacionada à tuberculose pulmonar. Na sua maioria das vezes está sim, mas não é sempre, tudo bem? E aqui, semelhante a um quadro de meningite fúngica, na neurotuberculose é muito importante a gente fazer esse rastreamento de HIV, de hepatite B e hepatite C. É muito importante que a gente avalie o estado de imunossupressão do paciente que nós diagnosticamos com neurotuberculose. Mas no final, não só de neurotuberculose, mas no tratamento de tuberculose de modo geral, nós temos que fazer essa investigação de imunossupressão. Tudo bem? As formas de acometimento, né? Nós temos a meningite tuberculosa, nós temos o tuberculoma, nós temos o abscesso tuberculoso e a radiculomielite. Falando um pouco sobre a meningite tuberculosa, é a principal forma de acometimento da tuberculose no sistema nervoso central. É a meningite tuberculosa. Em 75% dos casos, nós apresentamos uma tuberculose pulmonar associada. Por isso que eu falei quase sempre dos casos nós temos uma tuberculose pulmonar associada. Uma das principais complicações aqui vai ser a hidrocefalia. E o diagnóstico da meningite tuberculosa, ele vai vir por meio da clínica, é claro, e da clínica típica de meningite, que nós abordamos na aula de meningite aguda, e também por meio da punção lombar. Então, a avaliação do líquor é extremamente importante. O aspecto ele também é alterado, a pressão de abertura também vai estar aumentada, a celularidade nós vamos também ter um aumento de linfócitos, as proteínas também vão estar aumentadas, vamos ter também o consumo de glicose, então ela vai estar menor que 2/3. Nós vamos utilizar a coloração de Ziehl-Neelsen. Ela ajuda a identificar o agente que é o Mycobacterium tuberculosis, é o principal agente causador da tuberculose. E nós também podemos pedir cultura e PCR para tuberculose. Beleza? Aqui é a coloração de Ziehl-Neelsen que eu coloquei na imagem ao lado. Beleza? Em que nós conseguimos identificar esses Mycobacteriums tuberculoses, beleza? Que eles ficam com essa coloração diferente. Nós temos o segundo tipo, que é o tuberculoma, que é o granuloma tuberculoso. A clínica ela varia, né, de acordo com a localização do cérebro, do comprometimento do cérebro, podendo causar cefaleia, convulsões, déficits neurológicos focais, papiledema. E normalmente nós encontramos no exame de imagem essas áreas circundadas por edema, com realce anelar. É muito característico de tuberculoma. E nós temos outras causas também de neurotuberculose, como, por exemplo, o abscesso tuberculoso e a radiculomielite. O abscesso tuberculoso, né, costuma representar um estágio mais tardio do granuloma, beleza? E a clínica vai ser de febre, cefaleia, sinais e sintomas neurológicos focais. A radiculomielite também é uma forma mais incomum do acometimento da tuberculose no sistema nervoso central, mas a clínica ela também é um pouco peculiar. O paciente ele vai apresentar paresia progressiva em membros inferiores, disfunção vesical, parestesias de modo geral e dor radicular, entre outras coisas. E além disso, pessoal, a radiculomielite ela pode ocorrer tanto de forma isolada ou também associadas a outras complicações que também acometem o sistema nervoso central. O tratamento da neurotuberculose é o tratamento da tuberculose em si. Nós vamos ter 2 meses de RIP, que é o uso de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Depois desses 2 meses com RIP, nós usamos 10 meses só com o RI, que é a rifampicina e a isoniazida. E, gente, primeiro, sempre nós temos que investigar a imunossupressão. Só que, se o paciente ele tiver neurotuberculose e HIV,
Lembrando que o paciente com neurotuberculose, nós temos que investigar HIV para esse paciente. Se ele tiver os dois, muito importante, primeiro nós temos que tratar a neurotuberculose, porque se nós tratarmos a imunossupressão dele, se nós tratarmos o HIV, nós vamos piorar o quadro de neurotuberculose dele. Então, primeiro tratamos a neurotuberculose e, segundamente, depois, num outro momento, nós vamos tratar o HIV do paciente. E falando sobre a neurosífilis, o principal agente é o Treponema pallidum. A principal forma de transmissão é por transmissão sexual, né, pelo não uso de preservativo durante a relação sexual, mas também tem por meio da transmissão vertical, que é da mãe, passa para o filho, ainda dentro do útero, e temos a transmissão por via de transfusão de sangue, mas que é bastante raro hoje em dia. Nós temos a fase primária, que ela é muito caracterizada pelo aparecimento do cancro duro, que é uma lesão única e indolor, com base endurecida, fundo limpo, que aparece principalmente nas regiões genitálias, tudo bem? Nós temos a fase secundária, em que o paciente vai apresentar placas eritematosas brancas acinzentadas nas mucosas e também no tronco. E a fase terciária é a fase em que gera acometimento no sistema nervoso central, além de também poder causar acometimento cardiovascular. Só que isso aqui é importante, pessoal. A neurosífilis, o acometimento no sistema nervoso central pode acontecer em qualquer fase, beleza? Em qualquer momento da sífilis, não só na sífilis terciária. Nós podemos ter acometimento no sistema nervoso central em fases mais iniciais, tudo bem? Então, é uma pegadinha de prova. Se tiver lá na alternativa, o acometimento do sistema nervoso central é somente na fase terciária, não. Nós podemos encontrar em fases mais iniciais, tudo bem? E o diagnóstico da neurosífilis se dá principalmente pela solicitação do VDRL sobre o FTA e sobre o líquor, para a gente fazer a análise do líquor, que é extremamente importante. O tratamento da neurosífilis, o principal tratamento é penicilina cristalina venosa para o paciente. Beleza? De modo geral, o tratamento da sífilis é com a utilização de penicilina, mas a penicilina que consegue agir no sistema nervoso central, já que a gente está falando de neurosífilis, é a penicilina cristalina, beleza? Então, é extremamente importante a utilização de penicilina cristalina venosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe para o seu amigo que está tendo a mesma matéria que você. Beleza? Espero você em um próximo vídeo e bons estudos.